Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é um daqueles dias que eu tô com a cara cheia de olheira. Estive viajando, pegando voo de madrugada. Eu fui para o Paraguai e aí, gente, quando eu vou para o Paraguai, eu sempre tenho alguns problemas que me deixam bem cansados. Além disso, eu peguei muito voo de madrugada e mal dormi. Porque eu tinha que dormir no avião, vocês sabem como é dormir no avião, né? Você fica bem cansado. Aí fui para o Brasil, fiquei com meus pais. Também já cheguei de uma viagem, não estava dormindo bem, aí não dormia bem porque eu passava muito tempo acordado com meus amigos, com meus pais, acordava cedo para ficar com eles. E voltei, também peguei outro voo de madrugada e, gente, minha cara foi ficando cada vez mais cansada. Aí eu vou aproveitar e mostrar para vocês como é que eu faço uma maquiagem para melhorar o aspecto das minhas olheiras. Melhorar assim, né? Fica quase 100%, porque isso que eu vou ensinar para vocês consegue disfarçar muito bem. E para fazer isso, vocês vão precisar, como sempre, de uma base. Eu não utilizo uma base da cor da minha pele. Eu utilizo um tom um pouco mais claro, porque eu preciso fazer um efeito de sombra e iluminação para deixar um pouco mais natural. E para isso, eu utilizo um pigmento mais escuro. Esse aqui que eu estou utilizando é um pigmento da La Roche, que se chama Atelios Color Dose, que você consegue colocar na sua base ou então no seu protetor solar e ele consegue escurecer um pouco mais, para deixar no toda a sua pele. Se você não tiver esse aqui, você pode utilizar uma base mais escura ou então uma sombra. Mas eu gosto de utilizar esses dois aqui, porque eu gosto de fazer um efeito de sombra que eu vou mostrar para vocês. E isso deixa um pouco mais natural. Aí, além desses dois, gente, para deixar um aspecto mais saudável também, às vezes eu utilizo um batom aqui no lábio para corar um pouquinho mais. Também, como eu não estive bebendo muita água, eu ressequei um pouquinho os lábios. E além desses produtos de maquiagem, gente, eu também utilizo outros produtos antes para hidratar minha pele. E assim a maquiagem fica com um aspecto melhor. E aí, para hidratar a pele, eu estou utilizando esse Auro B5 da La Roche, ou então o Cicaplast Serum Reparador, que esse serum ele absorve mais rápido na pele. Esse aqui também, gente, eu utilizo no lábio para hidratar. E é basicamente isso. Também, como eu estive comendo um pouco mal nesses dias, apareceu uma acne aqui, ó. E aí também eu estou utilizando esse Effaclar, que eu já vou utilizar agora, né? Vou pegar um pouquinho aqui, ó, e vou colocar só em cima da acne. Podia nascer em todo lugar, foi nascer logo no meu lábio. E é isso, gente. Vou começar aqui a hidratar minha pele. Vou colocar aqui umas gotinhas de Aloe B5. Ver aqui como é que está a filmagem, se está bem. Vou vir um pouquinho para o lado para ver o posicionamento da câmera. E, gente, eu quero aproveitar que eu estou aplicando esse hidratante na minha pele e quero dar uma dica para vocês que querem filmar assim na frente do espelho. Quando vocês, porque isso aqui, gente, não é a câmera que está de frente para mim, a câmera está atrás de mim, a câmera está aqui, ó, e ela está apontada para o espelho e eu prefiro essa filmagem aqui, fica bem melhor. O que você tem que fazer, gente, é apontar a câmera para o espelho e colocar um zoom de 3 vezes. E aí dá esse enquadramento. Isso aqui para fazer tutorial de maquiagem é excelente. Porque você olha para o espelho e olha para a câmera aqui, ó, para as lentes da câmera, e dá a impressão que você está olhando para a câmera do celular apontada para você, mas na verdade a câmera está apontada para o espelho. Então eu estou aplicando aqui o hidratante e também vou aplicar nos meus lábios para hidratar e dar um pouquinho de volume.
Gente, já muda o aspecto dos lábios. Só um pouquinho hidratante. Espero secar, que seca muito rápido. Esses serums, gente, são melhores do que os cremes, porque eles absorvem muito mais rápido na pele. E aí você já pode aplicar a maquiagem. Aí eu começo aqui com a minha base. Eu vou colocando umas gotinhas aqui nas pálpebras de baixo. E depois de aplicado essas gotinhas, você vai vir com um pincel e vai espalhar aqui nessa região. Você vai espalhar nessa região de baixo e depois vai para cima. Se você vê que a base está pigmentando seus cílios, depois você pode vir com um pincel de rímel e pode aplicar aqui que você vai tirando essa base branca que fica nos cílios. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, a minha base não está pegando nos cílios, só na pele mesmo. Pronto, gente, depois de aplicada a base, deixa eu só ver aqui se está bom, se eu preciso colocar mais uma camada. Eu vou aplicar um pouquinho mais, vou botar mais uma gota, vou fazer mais uma camada, porque eu acho que em cima tá precisando. Antes eu tinha colocado só embaixo, mas como eu percebi que tá precisando em cima também, aí eu coloquei umas gotinhas em cima, ó, muito pouco. Quer dizer, eu vou colocar um pouquinho mais. Espero que não fique tão branco. Gente, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter que usar essa base aqui, ó. Essa da Dior. Me acostumei com ela, só quero usar ela agora. Infelizmente, porque ela é muito bom. Olha a cobertura disso aqui, gente. Agora sim, eu já gostei dessa cobertura que tá. Já deu pra tirar bastante as orelhas, só que vocês veem que tá muito branco. Tá bem diferente da cor da minha pele. Aqui vocês veem que tá mais escuro e aqui vocês veem que tá mais branco, né? Aí, gente, para equilibrar isso, eu vou utilizar esse pigmento, como eu falei para vocês. Aqui eu estou utilizando o Color Dose da La Roche, mas vocês podem usar uma sombra ou então uma base mais escura. Aí eu gosto de aplicar aqui na minha mão, ó. E eu vou espalhar, tá vendo, ó? Ela fica assim espalhada. Aí, gente, eu venho aqui e aplico na mesma região. Aí ele já fica mais escuro. Como estava muito branco, ele já começa a ficar mais natural, já começa a ficar mais próximo do tom da pele. Ó.
ele já tá ficando da cor da testa. E como vocês veem, fica bem natural, tipo, fica bem uniforme. Aí eu posso espalhar um pouquinho aqui pra testa também. Mas basicamente é isso, gente. Olha como já vai ficando bem natural. Se você for utilizar só um tom, principalmente um tom mais claro, vai ficar bem esquisito, porque essa região vai ficar bem clara e as outras vão ficar mais escuras, então não fica tão natural. Pelo menos eu não acho. Aí eu venho aqui agora para o outro lado. E basicamente é isso, gente. Ó. Eu já estou praticamente terminando a maquiagem. Eu vou aplicar mais um pouquinho, porque eu não estou satisfeito com esse outro lado aqui. E aí eu venho aqui para a testa também e aplico. Aí, gente, se vocês perceberem que a sua barba ficou um pouco mais clara, você pode aplicar também o pincel aqui, ó. Porque às vezes essa parte fica um pouco mais escura por causa desse tom mais escuro, aí aqui nessas partes pode ficar um pouco mais clara. Aí você aplica aqui também o pincel para ficar com um tom igual na parte das pálpebras. É basicamente isso. E aí, gente, esse aqui já é o resultado. Eu consigo melhorar o aspecto das orelhas e ficar bem natural. E essa naturalidade, gente, ela dá mais por causa desse equilíbrio dos tons. Que aí eu faço essa mistura de um tom mais claro, de um tom mais escuro. E com o tom mais escuro eu tento aproximar do tom da minha pele. E aí vem com meus lábios. Eu vou hidratar um pouquinho mais. Gente, o bom desse hidratante aqui é que você aplica no lábio e dá tipo um efeito gloss, né? Ó. Parece que eu apliquei gloss no lábio. E aí, gente, espero secar um pouquinho. E depois eu venho com um batom. Aí, gente, esse batom a gente não aplica assim com força. Eu vou aplicar só um pouquinho. Tipo, sem fazer muita pressão no lábio. Porque esse aqui, gente, é só para dar um pigmento mais vermelho, não ficar com aquele aspecto anêmico, branco. Principalmente quando a pele fica ressecada. Aqui eu vou ter que tirar o excesso porque apliquei um pouco mais essa parte, ficou com excesso. Pronto! E é basicamente isso, gente, muito rápido. Eu acho que eu demorei aqui 10 minutos no vídeo. E se eu não estivesse gravando, eu acho que seria bem mais rápido. Tem dias assim que eu faço em 5 minutos. E pronto. É como eu falei pra vocês, se vocês verem que os cílios de vocês estão com base, depois vocês vêm com... Gente, estou precisando de Botox aqui, ó. Alguém me patrocina Botox? Você vem com um pincel de cílios e aí você tira esse excesso de base que ficou nos seus cílios.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial de como eliminar olheiras utilizando uma base e um pigmento de tons diferentes. Qualquer dúvida me escrevam aqui no vídeo, que eu posso estar ajudando vocês com qualquer dica. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.